As nações e a chamada de Abraão. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Certa vez bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cam viu a nudez de seu pai e contou aos seus irmãos que estavam fora. Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre seus ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai sem olhar. Quando Noé despertou de seu vinho e soube o que seu filho mais novo lhe fizera, amaldiçoou Canaã, dizendo que seria servo dos servos de seus irmãos. Abençoou a Sem e Jafé. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio e morreu com 950 anos. Os homens, jornadeando do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Disseram uns aos outros que fizessem tijolos e os queimassem bem. Decidiram edificar uma cidade e uma torre cujo cume tocasse os céus, para que fizessem um nome para si e não fossem espalhados sobre a face de toda a terra. Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse que, sendo todos um povo com uma só língua, nada que intentassem fazer lhe seria impossível. Decidiu descer e confundir ali sua língua para que não entendessem mais a fala uns dos outros. Assim Deus os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou Babel, porque ali Deus confundiu a língua de toda a terra. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, ainda em vida de seu pai. Abraão e Naor tomaram mulheres. A mulher de Abraão chamava-se Sara, e a de Naor, Milca. Sara era estéril e não tinha filhos. Terá tomou Abraão seu filho, Ló, filho de Harã, e Sara sua nora, e saíram juntos de Ur dos Caldeus para irem à terra de Canaã. Chegaram a Harã e ali habitaram. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Deus disse a Abraão que saísse de sua terra, de sua parentela e da casa de seu pai, para a terra que lhe mostraria. Faria dele uma grande nação, o abençoaria e engrandeceria seu nome. Deus abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. Nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão partiu como Deus lhe ordenara, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou Sara, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, toda a fazenda que haviam adquirido e as almas que agregaram em Harã. Saíram para irem à terra de Canaã e chegaram ali. Abraão passou pela terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então na terra. Deus apareceu a Abraão e disse que daria àquela terra a sua descendência. Moveu-se dali para o monte ao oriente de Betel e armou sua tenda. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois foi caminhando para o Néguebe. Houve fome na terra, e Abraão desceu ao Egito para peregrinar ali, pois a fome era grande. Quando estava próximo de entrar no Egito, disse a Sara que ela era mulher de beleza rara, e se os egípcios descobrissem que era sua mulher, iriam assassiná-lo. Pediu que dissesse ser sua irmã para que nada lhe acontecesse e por causa dela sua alma vivesse. Aconteceu que quando Abraão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era muito bonita. Os príncipes de Faraó também a viram e a gabaram diante dele. A mulher foi levada para a casa de Faraó. Este tratou bem Abraão por causa dela, e ele por isso adquiriu ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas e camelos. Mas pelo acontecido, Deus feriu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sara, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e perguntou por que fizera aquilo, não lhe dizendo que era sua mulher. Perguntou por que dissera ser sua irmã, de modo que a tomara por mulher. Ordenou que pegasse sua mulher e fosse embora. Abraão subiu do Egito para o Neguebe com sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Foi caminhando do Neguebe até Betel.
até o lugar onde primeiro armara sua tenda, entre Betel e Ai, ao lugar do altar que antes fizera. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Também Ló, que também viajava junto, tinha rebanhos, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los para habitarem juntos, pois seus bens eram muitos. Houve briga entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e perizeus habitavam então na terra. Abraão disse a Ló que não houvesse desavença entre eles nem entre seus pastores, pois eram irmãos. Toda a terra estava diante deles. E pediu que se apartasse dele. Se Ló fosse para a esquerda, ele iria para a direita. Se para a direita, ele iria para a esquerda. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada em toda parte, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, armando suas tendas até Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Depois que Ló se apartou, Deus disse a Abraão que levantasse os olhos e olhasse desde o lugar onde estava, para o norte, sul, oriente e ocidente. Toda aquela terra que via, daria a ele e a sua descendência para sempre. Faria sua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém pudesse contar o pó da terra, também sua descendência poderia ser contada. Disse que se levantasse e percorresse a terra no seu comprimento e largura, porque a daria a ele. Abrão mudou suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. A história continua em Gênesis, parte 4.